Olá, gente, tudo bem com você? Eu sou o Raimundo Alves e nós estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast. Hoje falaremos sobre domínio próprio e eu estou aqui com o Marcos. Marcos, e aí, este tema, domínio próprio, como é para você ou como será para esse amigo, para essa amiga que nos acompanha agora? Oi, você, meu amigo, minha amiga, senhor, senhora, vocês ligados no YouTube, nas redes sociais, acompanhando o nosso podcast Conexões, Temas da Vida. E antes, eu vou aquela minha saudação: com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração, sempre de bem com Deus, de bem com a vida. É complicado. Essa questão do domínio próprio, do autodomínio, eu acredito que é essencial que eu e você, que nós estejamos atentos na importância de construirmos isso em nossas vidas, de entender essa questão do domínio próprio, do autodomínio, da importância, do valor, de como que isso acontece na nossa vida. Porque ninguém nasce com domínio próprio, uma pessoa perfeita, tranquila, uma pessoa super, hiper, mega segura. Não é assim, né? As circunstâncias da vida, o ambiente, a maneira como a nossa formação. Há uma série de situações que eu acredito, na sua área como psicanalista, Raimundo, que você pode talvez nos ajudar e contribuir também nesse bate-papo, nesse podcast sobre domínio próprio. E fica a pergunta para o nosso querido, a nossa querida internauta: você lida bem com seus impulsos? Porque me parece que o domínio próprio passa essa questão de ser uma pessoa impulsiva, de como você lida com aqueles momentos mais de pressão, de situações do dia a dia, da rotina, os seus atos, as suas emoções. Você é do tipo de pessoa que não leva desaforo para casa? Tem gente que aprendeu, né? Que foi criado assim, foi educado, não, filho meu não leva desaforo para casa. Não é assim? Ah, e tem uma frase até do John Webster, que ele diz assim: a liberdade existe na proporção do autodomínio equilibrado. A liberdade existe na proporção do autodomínio equilibrado. John Webster. Não será verdade isso? Será verdade? O autocontrole pode nos ajudar nos relacionamentos? É outra pergunta, né? São várias situações para perceber a importância desse tema. Será que você já perdeu amigos, pessoas queridas, familiares? Chutou porque você chutou o balde? Como diz na gíria, né? Chutou o balde, né? E perdeu o controle. São pontos que nós podemos estar trabalhando nesse bate-papo, nesses 30 minutos do podcast Conexões Temas da Vida. Meu amigo, escritor, seu livro é muito bom, hein? Vítimas da Religião e outros, e também poeta, meu amigo Raimundo Alves, a bola está contigo. Olha só. Pois é, gentileza sua, não é, Marcos? Bom, mas olha, Marcos, certamente esse amigo, essa amiga que nos acompanha, que nos ouve, que nos assiste, deve conhecer alguém com, no senso comum, pavio curto, alguém que aprendeu que não pode levar desaforo para casa. E aí você tocou num ponto importante, porque definitivamente domínio próprio tem a ver com construção. Não é da noite para o dia, não é mágico. E esse comportamento de pavio curto, não levar desaforo para casa, é aprendido. E aí você precisa desaprender. E eis aí uma dificuldade, uma tarefa árdua nossa, Marcos, é desaprender essas lições que a gente começa a ter contato com elas desde muito cedo. Mas o nosso desafio é em não servindo, não sendo útil, sendo nocivo determinado comportamento, a gente precisa desaprender, a gente precisa deixá-lo, abandoná-lo, deixar de lado. Nós estamos em uma sociedade, estamos sempre em sociedade, não é? Nós estamos em casa, nós estamos no trabalho, com os amigos, na escola.
Então, precisamos de domínio próprio. E, Marcos, será como é esse amigo, essa amiga? E você? Você acha que você é uma pessoa que tem domínio próprio? E uma outra pergunta, Marcos, para esse amigo, essa amiga é: quando você acha que começou a perceber que você tem ou tinha domínio próprio, não é? Tá com você, Marcos. Essa construção, né, é importante. Primeiro, as pessoas têm uma leitura da gente também. Né? Fulano é destemperado, é descabeceado, ele é muito afoito, é brigão, né, é irritado. Na verdade, nós vivemos um período, um momento na sociedade, no mundo, onde que nós somos bombardeados com uma série de situações que nos fazem nervosos. A paciência nossa, sabe, é o pavio curto, né? Muitas É, vezes. A gente tem que tomar um cuidado, percebendo e se preparar para isso no dia a dia. Inclusive, esse conceito de inteligência emocional, né? Que a gente tem que trabalhar, desenvolver esse entendimento da inteligência emocional. Quantas pessoas perderam a oportunidade de trabalho? Quantas pessoas foram demitidas? pois é. Né? É, um cidadão falou comigo, eu comecei a trabalhar num emprego que eu vibrava com o emprego, assim, a oportunidade era um sonho, só fiquei 2 dias lá. Mas por que você ficou só 2 dias? Por que você saiu? Não, porque eu desentendi e tal, e eu fui demitido lá no segundo dia. Né? E essa questão do emprego, né, só dando uma pincelada também, a questão da empregabilidade. Ou seja, uma pessoa, a questão de ser bem empregado independe de você estar ou não trabalhando empregado. Porque o que te dá a condição de você ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente é o fato de você deixar a porta aberta. Onde quer que você trabalhe, onde quer que você esteja, nos relacionamentos. Por isso que nós falamos que a questão do domínio próprio tem a ver com os relacionamentos, em todos os sentidos. Então, pessoas perdem a oportunidade ou ficam desempregadas porque não têm domínio próprio. Então, na hora da entrevista lá para o emprego, o entrevistador ele percebe que aquela pessoa ele não é uma pessoa que vai lidar bem nos relacionamentos. Por causa da atitude dele, por causa do destempero que ele demonstra. Então, geralmente são especialistas que percebem isso. Né? Então, é fundamental buscar esse equilíbrio, buscar essa paz, esse autocontrole, que com certeza vem de dentro. Claro que a gente vai buscando experiências, ouvindo pessoas e tal, para formular isso no nosso coração. Assim, a princípio, esse entendimento, Raimundo. Sim, e veja, quando você fala de emprego, empregabilidade, você tem muita autoridade para falar sobre isso, uma vez que a sua formação é em pessoas, gestão de pessoas, empreendedor social. E veja, Marcos, que deve ser muito ruim trabalhar ao lado de alguém que não tenha domínio próprio, não é? Porque, no geral, quem não tem esse domínio próprio é alguém desproporcional, né? E aí lidar, trabalhar com alguém desproporcional deve ser muito, muito ruim. Relacionar-se com alguém desproporcional deve ser muito ruim, e aí afeta, evidentemente, os relacionamentos, e aí acarretam algumas dificuldades, né, Marcos? Por exemplo, uma pessoa desproporcional, ela tende a estar mais sozinha, porque é difícil manter o outro perto, não é? Verdade. E é muito doido também um outro lado. Nós vivemos numa sociedade hoje a coisa é desproporcional, né? Essa questão 8 ou 800 da polarização em todos os setores, da política e tudo mais. Quantas pessoas, quantos amigos, quantas pessoas que eu tenho ouvido que brigaram com familiares nesse contexto de polarização na política? Sai do grupo da família. De Sim, fato, tem que ter muito autocontrole, né, para você participar de grupos de WhatsApp. Essa que é a sim, verdade. Mas nós perdemos muitas amizades hoje porque a gente não suporta a opinião do outro, não está pronto para ouvir, não quer ouvir, não é a nossa opinião que tem que prevalecer. Sabe, ter esse jogo de cintura, de ouvir, de dar o direito do outro expressar o que pensa, uhum, tentar entender os sentimentos do outro, além de. O problema é que nós não temos dificuldade de entender a nossa motivação, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e aí como que nós vamos entender o do outro? sim. Então, sabe, é uma bola de neve. Então, eu posso ter uma vida muito mais equilibrada, muito mais saudável,
na medida que eu começo a compreender esses princípios na minha vida, né? De ter um pouco mais, de ser um pouco mais tranquilo, de observar mais as pessoas, de ouvir mais, de não reagir, de não ser tão explosivo. Todos nós temos uma tendência, temos temperamentos, né? Cada pessoa tem seu tipo de temperamento, que já é básico, já é uma coisa na vida da pessoa, mas eu e você precisamos filtrar, cuidar disso, né? Cuidar Até o disso. princípio, né? Assim, lembrando, eu lembrei de um texto bíblico onde que Conte, o Luiz. apóstolo Paulo fala assim, ó, irai-vos e não pequeis. Ou seja, você pode ficar irado, você pode ficar com raiva, mas o problema é o que você faz com a sua ira. Como você lida com a sua raiva. Como você lida com a sua ansiedade, com a sua impaciência, Raimundo. Sim. E aí, quando você fala de... realmente, alguns grupos, especialmente do WhatsApp, eles são desafiadores mesmo. Todavia, Marcos, você falou assim dessa polarização, que essa polarização revela quem tem ou não o autocontrole, o domínio Verdade. próprio, não é? E aí, essa pessoa que opera assim, de forma muito desproporcional, ela beira assim, uma certa infantilidade. Porque essa ideia de polos, né? Então, todo polo é raso, né? Ou a gente está aqui, ou a gente está aqui, aquela ideia lá do 8.800, pois é, mas tanto o 8 quanto o 800, eles são rasos. O ideal é que a gente Sim, encontre sim. o meio, não é? Então, domínio próprio tem a ver com maturidade, né? Com maturidade, crescimento. Então, o não domínio próprio, ele revela-se uma certa infantilidade, imaturidade, que é muito ruim. Imagina, relacionar-se com alguém imaturo é esquisito, é ruim. É interessante, tem alguns gatilhos no nosso dia a dia que dispara essa raiva, essa fúria, essa falta de gentileza que você citou no início. A questão da Uhum. gentileza urbana, ser gentil, ser Sim, pois amável, é. é fundamental. Ou seja, eu posso ser gentil e posso ser educado, mas eu não não significa que eu tenha domínio próprio. Mas o princípio da educação, da gentileza é importante. Você tem que desenvolver a partir daí. E nós estamos vivendo a campanha, né, o Maio Amarelo, que é a segurança e Oh, prevenção no trânsito. Né? Maio Amarelo, a campanha importantíssima, né, que nós estamos aqui no Brasil, que é a campanha de prevenção de segurança no trânsito. Se beber, aliás, se beber, não dirija. E nós sabemos que no trânsito é um gatilho, é um que pode gatilho. demonstrar quem é você realmente. A pessoa, às vezes, é muito tranquila, aparentemente bem pacata. No trânsito, a pessoa, sabe, muda. Se Ela transforma o transforma. semblante dela. Eu não sei o que acontece. Né? É. E o lema nessa campanha é: no trânsito, escolha sempre a vida. É o lema do Maio Amarelo. Inclusive, nós temos um vídeo, onde a gente, Sim. um vídeo bem curto, que fala sobre a tranquilidade, o domínio próprio, o autodomínio do policial. Qualquer setor da sociedade, se a pessoa não tiver um autocontrole, ele vai perder. Ele só vai perder, além de certa maneira, comprometer os relacionamentos dele, e pode ser, inclusive, ele perder, ter coisas ruins contra ele. Você está com esse vídeo aí, Raimundo? Se possível, vamos perceber, vamos acompanhar um pouco. Eu espero que sim, porque quando a pessoa acusa a outra, tem que provar. E se não provar, vê que eu entrou, eu sei entrar de volta meus danos morais. Eu espero que tenha entrado mesmo, que eu estou ansioso para ser intimado, ter esse transtorno de me deslocar da minha folga no serviço para responder. Eu sei que vai ser um transtorno, não vou dormir, vou ficar chateado, vai alterar meu humor, o relacionamento com a minha família em casa, vou ficar, sabe, sendo acusado justamente. Então eu vou cobrar tudo isso na justiça também, tá bom? Porque a via para esses conflitos é a justiça. Quem trabalha correto não tem medo de nada. Eu trabalho correto. E eu fico muito feliz por isso, tá certo? Eu não vou meter a mão na cara dele com as provocações dele, porque eu não quero perder minha razão. A minha razão vale muito, vale muito. Você é preparado. Eu sou preparado. Eu sou preparado. Tá? Então eu fiz aqui e o senhor chegou, nem podemos me mostrar para o senhor. A minha razão vale muito. O outro é que diz, né? Não é falsa humildade, porque ele diz: a minha razão vale muito, e o outro diz: você é preparado. O outro percebeu pela atitude dele que ele era uma pessoa preparada. Então, o domínio próprio nos faz
eficazes, preparados, menos propensos ao erro. Sim, menos Porque, propenso ao erro, Marcos. exatamente. Então, quando eu estou destemperado, eu vou falar besteira, não é por aí? E a sua avaliação, tá, desse vídeo? Não, E veja, também, queremos saber, desculpa, também, você, meu amigo, minha amiga, você, internauta, isso, comente, por favor, lá no YouTube, lá, né, no nosso canal Conexões, né, Temas da Vida. Coloca lá, por favor, meu amigo, minha amiga, senhor, senhora. O seu comentário ele é extremamente importante e relevante. Falar sobre o que você pensa sobre o tema, sobre a apresentação, nos dê sugestões, deixe sua crítica, mas acima de tudo, ative lá o sininho, dê o like lá, apesar de tudo, o seu like é importante, mas o seu comentário é fundamental. Raimundo. sim, pois é. Veja, Marcos, esse é um policial militar de certa patente e lida com o estresse cotidianamente, né? São situações difíceis, delicadas, e especialmente essa é uma profissão que ele não sabe como ele retorna para casa, e se retorna, não é? Verdade. Não é mesmo? E ele trabalha armado, e o homem, assim como você disse em relação ao trânsito, sujeito pacato, mas dele um carro, aí ele se transforma, não é? Pois é, de igual forma, dele uma arma. Uma arma tem esse simbolismo de poder, não é? De imunidade, mas alguém preparado, alguém com domínio próprio, estando em carro ou de posse de uma arma, sabe que a sua paz custa muito e, portanto, ele a preserva. E esse é um vídeo interessante porque esse é um vídeo em que esse policial é desacatado, ele é assim, Sim. insultado. E é dito a ele que ele seria até processado. Falou, pode processar, porque eu Sim, tenho minha consciência limpa, meu padrão, né? O isso, padrão que pois ele tem é, que manter, o modelo de padrão profissional modelo, é muito importante. muito Nós não podemos importante. ser profissionais se nós não tivermos um domínio próprio equilibrado. Pois é, Não tem como ser. não tem, E não tem. a gente vai destemperar, a gente vai falar coisas que não deve. Desculpe, mas Não, continue mas esse que é raciocínio. isso? Não, de jeito nenhum. Bom comentário. E veja que o domínio próprio, ele é fundamental, é importante para todos, como você disse, para todas as áreas, todos os setores da vida, mas especialmente esses, Marcos, em que você trabalha com o outro, né, com vidas, porque uma desproporção com alguém de posse de uma arma pode causar no outro, a terceiro, Por danos isso tem que ser irreversíveis. extremamente treinado, né? Esse Pois é, treinamento não é só no manuseio da arma, mas eu acho que a maior dificuldade é, capacitar o indivíduo, o cidadão, sim, emocionalmente, estar preparado para estar, ou ser investido de alguma autoridade. Né? pois Eu é. acho que você tem uma determinada autoridade, você tem que saber lidar com a sua autoridade. É aquela história lá do Homem-Aranha, né? Quanto mais poder, a responsabilidade aumenta. Aumenta, sim, Não é? A sim. atitude, o exemplo, a maneira. Claro que nós somos seres humanos, e Uhum. uma coisa que eu gosto de dizer, que eu costumo dizer é o seguinte: ter domínio próprio, o autodomínio, não quer dizer que eu não vá me indignar, não Isso, concordar com as coisas. Pelo contrário, eu tenho que ter uma percepção da vida, do mundo, da sociedade, né, de ser contrário, de confrontar muitas vezes, mas no espírito adequado, na atitude certa, no momento certo. Eu acho que esse é o detalhe, essa é a receita. E muitas vezes, por exemplo, cada um tem a minha tendência como pessoa. Quando chega uhum. no final do dia, mais no final da noite, 9, 9 e meia, não é um momento bom para 21h30, 22, não é um momento bom para eu discutir assuntos mais sérios. Por quê? Uhum. Eu já estou mais fragilizado, eu tô o cansaço tira de mim um pouco da minha tranquilidade. Então, às vezes, a tendência é eu responder de uma maneira mais grosseira. Então, eu tento me policiar, porque eu Sim, sei que eu já estou ali naquele momento de ser mais brusco, né? Porque o cansaço, ou a fome, né? Outras pessoas, fome ou sono. Então, a gente tem que perceber, nos conhecer, o Raimundo, para poder ter uma qualidade de vida melhor e proporcionar ao outro. Né? Ou seja, eu não sim, consigo ter uma qualidade de vida melhor se eu não consigo interagir da maneira correta com o outro. sim, perfeito. E veja que
Você falou da questão do preparo, de perceber que depois das 21h30 alguns assuntos não são tão interessantes, né, para serem discutidos. Pois é, domínio próprio tem a ver com autoconhecimento. A gente precisa conhecer os nossos limites, aquilo que poderia tirar-nos do eixo. É importante, gente, porque senão a gente vai entrar em situações que vão nos complicar. Então, nos conhecer é importante. Falar, olha, nesse momento é melhor não. Nós somos casados, o Marcos tem a sua família, eu tenho a minha Cíntia, né? A gente tem um combinado assim, Marcos. Está com raiva? Não vamos conversar. Não vamos discutir o assunto. Não conversar no sentido de discutir o assunto. Um dos dois está bravo, aí a gente não conversa o assunto, não discute. Não. Imagina, para que fazer isso? É porque vai Não. falar coisas indevidas. Quando eu estou com Indevido. raiva, Isso. E para quando eu corrigir estou depois, Marcos? emocionalmente, né? É até aquilo que eu acho que eu brinquei e falei sobre isso em outro podcast. Quando você está muito alegre, não faça muitas promessas, não, porque você está muito alegre, a tendência é de você perder um pouco a noção. E o contrário Sim. também, né? Quando E você o está muito contrário para baixo, também. muito triste, cuidado com os seus comentários, porque você está muito negativo. Você não tem uma percepção disso. E por falar nessa percepção, desse autoconhecimento, e você falou uma palavra que eu acho que é chave, as minhas limitações. Por que eu vou Sim. caminhar naquela direção se eu sei que eu não tenho condições de lidar bem com isso? Alguns assuntos, por exemplo, tem pessoas que se começam a falar sobre futebol, eles vão destemperar, vai falar mal do time E... dele, vai criar a casa, ele não tem paciência, ele não tem domínio próprio, né? Em alguns assuntos, em algumas áreas, a política, por exemplo, a gente tem que saber com quem a gente conversa, né? E sabe uma coisa que acho muito doido, meu amigo, minha amiga, você aí ligado no nosso podcast, eu acho muito, mas muito doido, muito louco. Pessoas que, sabe, acabam entrando no caminho dos vícios, se tornam dependentes, são viciados. Hoje tem diversos tipos, né, de vícios, não é somente as drogas, mas geralmente, pelo que eu tenho acompanhado e, sabe, às vezes ouvido pessoas, a pessoa quer buscar um bem-estar, se sentir bem, ou, sabe, de alguma maneira criar um refrigério, um escudo. Ela entra numa pequena bebida, é uma droga aqui, sabe, começa a entrar num caminho de uma pornografia, aquela coisa toda, e de repente começa bem suave. Né? A droga é assim também, né? Bem suave, oferece, bem suave. E depois vai ficando mais forte, uma necessidade maior daquilo, uma dependência, né? Já diz dependência. E a pessoa perde o controle. Isso é muito doido. Em busca de um bem-estar, em busca da felicidade, a pessoa entra num buraco. Né? E o problema maior é que a maioria dessas pessoas não percebem, nós estamos falando sobre autoconhecimento, que elas perderam o controle. E é uma bola de neve, é um círculo vicioso, literalmente um círculo vicioso, Raimundo. Pois é, porque, veja, se a pessoa não tem uma percepção adequada sobre si mesma, tá aí, assim, o que faz ela manter-se em um estado de deteriorização, seja física, mental, psicológica, porque ela não percebe, ela não tem o controle. Essa ideia de, por exemplo, a gente está falando de domínio próprio. Dominar é reter, dominar é conter. E aí eu lembro, Marcos, de um médico húngaro que ele dizia que conhecer é dominar. Então, se Sim, eu boa. conheço, não é, se eu conheço essa parte minha que falar de futebol me faz subir sangue por todo o corpo, então, para que vai entrar? Vai com calma, porque senão você vai machucar alguém. E aí, Marcos, o problema é, para uma palavra mal colocada, eu vou precisar, diz a psicologia, de 7 para corrigir. Ah, é muito trabalho, custa muito caro, então não é viável. Raimundo, esse ponto é importante que você está dizendo, porque quantos problemas, quantos BOs, Uhum. quantas tretas, usando o linguajar bem hoje da galera, né? Quantas Sim. tretas, quantos BOs
eu e você poderíamos ter evitado se nós tivéssemos um pouco mais de equilíbrio. Principalmente na adolescência, o pessoal fala, a adolescência é mais impulsiva e tal, mas você já percebe um adolescente mais equilibrado que o outro. Sim. Não é? E pessoas mais velhas que são destemperados, descabiciados. Então, claro que com a idade, o legal é que na maturidade, na medida que você vai vivendo, vai tendo mais sabedoria, mais cuidado e tal, mas, ao contrário, né? Alguns se tornam mais rabugentos, né? Mais chatos, não é verdade? Então, são coisas que eu e você, são percepções que a gente tem que cuidar da nossa vida, investir na educação, na orientação dos nossos filhos. Talvez isso que você está fazendo com a sua companheira, com a Cíntia, talvez o seu filho Joãozinho observando como vocês lidam com o conflito, como vocês tratam o conflito ou aqueles assuntos mais sérios, mais estressantes, começa a absorver isso para a vida dele. Mas, geralmente, nós não somos criados, nós latinos, nós somos assim, né? É no grito, é na confusão, é no barraco, né? É barraco para todo lado, né? É impressionante isso, né? Então, essa situação, claro que a gente percebe pessoas que vieram de lares bem confusos, bem conflituosos, se tornaram pessoas ou adultos mais tranquilos, mais centrados, mas eles aprenderam, houve um investimento, eles construíram isso. Nós poderíamos ter uma vida muito mais tranquila, muito mais saborosa, se nós desenvolvermos essa inteligência emocional, esse autocontrole. Pare e pense. Joia, muito bem. É isso mesmo. E veja, Marcos, que assim, quando você fala dessa nossa cultura, né? A nossa cultura de criação realmente delicada. São muitos barracos, fala-se muito alto, né? E aí a gente precisa desconstruir. Eis aí um outro trabalho árduo, mais nobre, de desfazer isso. Falar, não, gente, até aqui foi assim, mas não precisa continuar assim. Vamos fazer diferente, né? Então, é melhor, é muito melhor. Custa caro, é difícil, exige disciplina, mas o resultado é muito bom. E aí tem um ponto também, Marcos. A gente tem pensado o céu como realidade última, mas a gente pode, com essa perspectiva divina, celestial, trazer tranquilidade, leveza para hoje, para a Verdade, com nossa vida certeza. hoje, porque Com senão certeza. Com fica muito certeza. esquisito, né? E Tá aí nós bom. estamos conversando nesse podcast, nesse tema do domínio próprio, autodomínio, sobre qual a importância do domínio próprio em nossas vidas. Você, comente, fale conosco, converse conosco, queremos ouvir a sua opinião. Como diria meu querido professor quando eu era adolescente, de física e química, Zé Maria, quero ouvir a sua voz. Quando ele falava assim, é porque alguém teria que ir à frente e Olha falar isso. alguma coisa sobre uma equação, sobre alguma situação, e eu, como sempre, eu ficava escondido lá no Zé Maria, não vai me achar aqui não. Mas ele falava assim, quero ouvir tua voz, Marcos. Misericórdia, logo eu, cara, logo eu. Tinha que ir à frente e o Zé Maria realmente nos estimulou, nos encorajou muito a entender esse princípio de ter uma atitude ativa, proativa nas coisas. Mas essa questão de construir, ninguém nasce assim. Ninguém nasce com domínio próprio, com inteligência emocional. Tem que ser desenvolvida. E tem uma série de fatores também que eu penso, o Raimundo e amigos internautas. A questão espiritual é fundamental nesse contexto. Sim. Eu lembro de um texto lá de Tiago, né, a carta, lá no Novo Testamento, na carta de Tiago, no capítulo 1 de Tiago. Então, se você tem aí acesso a um texto bíblico, depois você confere aí. Tiago, capítulo 1, lá no verso 19, o autor, a pessoa que escreve essa carta, né, do Novo Testamento, carta de Tiago, ele diz assim, olha, tenham isso em mente. Tenham isso em mente. Sejam bem atentos quanto a isso. Seja para estar em mente, para descer para o coração. Alguns centímetros. Né? Então, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir.
Será que nós somos escutar uma coisa, ouvir a outra coisa? Ser pronto para ouvir é perceber o outro, é perceber o contexto. É ter um ouvido, é empatia, se colocar no lugar. Antes de querer responder, as pessoas querem conversar com a gente, quer fazer uma pergunta, você já quer falar, você já quer responder, não. Fica pronto, calma. Fica aí, Manais, vai do Lelvis, né? Não vai com força, não. Ouça primeiro. Ouvir faz a diferença. Então, a Bíblia está dizendo, olha, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar. Faz a diferença. Tardio para falar e tardios para irar-se. Então, você vai trabalhando e se conhecendo, porque não é um vulcão em erupção que está dizendo presta entrar em erupção, é o seguinte, na medida que você está ouvindo, está trabalhando, está filtrando, você consegue lidar melhor com as suas emoções, com a sua resposta, né? É muito importante para a gente não ir na canela, para a gente não responder. Sabe? É tão interessante isso que você desenvolve. Inclusive, uma internauta, mandar um abraço para ela, Maria Elza, moradora lá em Contagem. Oh, que alegria. A Maria Elza falou assim, olha, eu admiro muito o Raimundo, a maneira carinhosa, amável, a maneira como ele fala, ele expressa, tem me ajudado muito. Um abraço aí para a nossa internauta. Um abraço para ela, então. A Maria Elza, ela mandou para nós um áudio, né, comentando isso. Então, o Tiago, ele escrevendo lá no capítulo 1, a partir lá do verso 19 de Tiago, ele diz, olha, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem, aí que vem uma coisa que eu quero que você, a sua percepção, diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí, Raimundo? Esse texto, Tiago, fala contigo, mexe contigo? Oh, se mexe. E como mexe, não é? Tardio para irar-se, não é? Não podemos ter pavios curtos, né, Marcos? E aí veja que a ideia não é para a gente nunca nos irarmos, não é isso. Sim. Não é isso. Nunca irar-nos é tentar viver uma irrealidade, porque muitas coisas nos causam irritação. Por exemplo, injustiça. Né? Injustiça nos causa e deve nos causar, não é? Ira, né? Olha, isso eu estou irado por isso, porque isso é injusto. Agora, o texto de Tiago, ele é realmente desafiador, Marcos, porque a ira do homem, essa ira precoce e desmedida, ela não produz a justiça de Deus, ou seja, se a gente faz o contrário do que a Escritura está dizendo, se a gente se ira precocemente, de forma desproporcional, e espalha isso, e joga isso... Né? Fecha a porta da comunicação. Você fecha a porta e anda na contramão da vontade de Deus, né? Porque não produzir a justiça de Deus é andar na contramão, né? Então, a gente não quer isso. A gente não quer andar na contramão, porque a gente sabe que andar na contramão é produzir algo que Deus não nos fez para que produzíssemos. É interessante que ele termina esse raciocínio, Tiago, lá no capítulo 8, diz: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Ou seja, eu acredito que a gente, se não praticar, se não exercitar, se não procurar, as coisas não vão acontecer. E a Bíblia diz que não é pela nossa própria força, no sentido de que eu vou ser uma pessoa extremamente equilibrada, uma pessoa cheia de atitudes corretas, harmoniosas. Não, porque nós somos maus, nós temos dificuldades. O ser humano, ele é uma conexão de uma série de situações. E então a Bíblia diz que através do Espírito Santo de Deus, ele nos proporciona isso, né? Lá no livro de Gálatas, aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai dizer que o fruto do Espírito Santo, ou seja, o meu relacionamento com Jesus, profundo, íntimo, vai me levar a receber o Espírito Santo de Deus em minha vida. O Espírito Santo de Deus diz lá que ele vai nos proporcionar amor, alegria, paz, e está lá domínio próprio. Então, a minha ligação com Jesus, a minha atitude, a minha perseverança vai trazer uma ferramenta extraordinária, que não é de mim, não é eu, a minha força própria, mas de dentro para fora é Deus no meu coração, é Deus falando através da minha vida, através do Espírito Santo de Deus, me ajudando e me dando essa condição, essa capacitação para ter o domínio próprio.
Sim, essa é uma dádiva. E aí, como toda dádiva, procede do alto, É do uma Pai graça, das né? Uma luzes. graça recebida, como diz o outro. Sim, pois é. Porque a gente não consegue obter isso sozinho, Marcos. E aí, um ponto importante para você que nos acompanha, meu amigo, amiga, é o seguinte: se você acha que consegue isso, vai dar problema, porque você vai se tornar orgulhoso. Porque você vai achar que você conquistou por força própria. Não é. Em Gálatas, o Marcos já citou bem: domínio próprio é fruto do Espírito. Você não vai conseguir sozinho. Você precisa de ajuda. Very good, very good. Meu amigo, calma aí. Eu lembro que eu estava trabalhando com os jovens há muitos anos, com jovens de 15, 16 anos, conversando sobre essas coisas, orientação, aconselhamento sobre trabalho, sobre vida espiritual. E que era um grupo de uns 20, sabe? 20 jovens. E no meio, aí chegou um que chegou atrasado, já chegou atrasado. Ele chegou meio Olha, suando, meio ansioso, e falou: Olha, eu tomei. Aí ele chegou, pediu desculpa, falou assim: oh, gente, me perdoe, porque eu tenho andado muito alterado, muito nervoso, aquela coisa toda. E ele pediu até que fosse feita uma oração, por isso, se alguém pudesse fazer. Fizer uma oração por mim, aquela coisa toda. E ele estava indo até bem, né? Pedindo uma oração, aquela coisa toda. Aí, de repente, ele surtou. Ele falou: O que vocês estão olhando para mim? Eu estou falando sério. E apelou com todo mundo, e bateu a porta e foi embora. Aí olha. as pessoas ficaram olhando para mim e falaram: gente, vamos dar uma moral, vamos continuar, vamos ajudar uns aos outros, porque tem dia que a gente não está legal mesmo, e nós temos que construir junto isso. Felizmente, né? O jovem voltou, entendeu esse princípio, e cresceu, hoje é um homem adulto, uma pessoa, um profissional, trabalha até como agente penitenciário hoje, Olha né? E é isso. um trabalho extremamente difícil, né? Tranquilo tal, e tudo mais. Então, mas percebeu a importância de Deus, da ajuda, do apoio do Espírito Santo e do relacionamento uns com os outros, do apoio, do incentivo. Então, precisamos entender isso. Eu acho que podemos colocar uma vírgula, pena, né? O tempo colocar uma vírgula no Pois é. podcast de hoje, porque o tempo já está indo, estamos perdendo o controle, o domínio. E o que Sobre o separa é o tempo, tempo, né, é. Raimundo? Então, eu vou encerrar aqui dizendo: olha, com o coração se pede, viu? Com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Sempre de bem com Deus, de bem com a vida. Maio amarelo, prevenção, cuidado, segurança no trânsito. A vida é super importante. Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Obrigado, Raimundo, por esse tempo legal. Obrigado, Marcos. Obrigado a você que nos acompanhou até o presente momento. Obrigado a você que vai comentar, vai curtir, vai compartilhar. Por favor, faça isso mesmo. Compartilhe com seus amigos, com a sua família, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Até breve. Tchau.